Fala pessoal, e o Flamengo que teve que antecipar a sua volta aí dos titulares para jogar aí o Campeonato Carioca. O Flamengo já está aí com o seu time definido para enfrentar o time do Vasco pelo Campeonato Carioca. Tem informação também no mercado da bola do Flamengo e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Mengão, as novidades, a preparação para esse clássico e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando e se inscreva aqui no nosso canal se quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Flamengo é o assunto. Tem goleiro chegando para substituir o Matheus Cunha. E além disso, o Flamengo avalia-se contra o Vasco no Clássico. Joga com atletas mais experientes, dá uma modificada na equipe que é lanterna do Campeonato Carioca. Depois de 3 jogos e apenas 1 ponto somado, o Flamengo ocupa a lanterna do Grupo B do Campeonato Carioca. E para não precisar disputar o quadrangular do rebaixamento, precisa melhorar o desempenho nas 3 partidas que restam. Diante desse cenário, o clube estuda mudar o planejamento. Se antes a equipe sub-20 seria mantida para os 2 próximos compromissos contra Vasco e Fluminense, agora alguns jogadores do elenco profissional podem reforçar o time. Um deles pode ser o goleiro Andrew, apresentado ontem como o segundo reforço rubro-negro para a temporada. Em primeiro lugar, a ficha ainda não caiu, sabe, sobre estar aqui hoje, porque parece que falta, né, essa comunicação, esse contato que seria com a minha mãe e com o meu pai, tipo assim, de poder virar para eles e falar assim, eu consegui realizar o sonho da minha família, eu consegui realizar o meu sonho e hoje também eu consigo realizar o sonho daquelas pessoas que me apoiaram lá atrás do bairro onde eu moro. O jogador de 24 anos defendeu o Gil Vicente de Portugal nas últimas 4 temporadas e meia e demorou a acreditar que o diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz foram ao estádio só para observá-lo. Conversei com meus empresários na terça-feira e falaram que sim, era concreta. Continuei não acreditando. Não, eu continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. Mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande e nós temos que ser humildes e falar assim, não, realmente, só vou acreditar quando ela estiver. E acredito e falo pra você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, que eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. Revelado no rival Botafogo, que também tentou contratá-lo, o novo camisa 42 do Flamengo vai custar 1,5 milhão de euros, mais de 9 milhões de reais, e chega para fazer sombra a Rossi. O importante é o Flamengo vencer. E quando você faz parte do elenco desse, se você está dentro ou está fora, você tem que estar 100% disposto a ajudar da sua melhor maneira possível. E é isso que eu estou aqui para fazer, para ajudar da melhor maneira possível, que o Flamengo possa continuar conquistando, que é o que vai importar no final. Para ser bem honesta, o Gil Vicente não é uma referência em termos de goleiros, mas o Andrew estava por lá. Ele mesmo demorou para acreditar no interesse do Boto e do Felipe Luiz, foi dito na matéria. Só que agora ele vem para disputar, ou pelo menos ficar ali na sombra do Rossi. É uma aposta do Flamengo e é uma aposta para você boa, Rona? Boa, baita de um goleiro. Mas eu fico pensando aqui, a gente até estava tricotando aqui, né? o Hugo, né, que estava lá no Flamengo, é impressionante o que fizeram, não deram essa moral toda e também teve uma época difícil lá também, acho que de tentar... Ele era muito imaturo. Muito novo também, né? Mas a verdade é que eu não sabia que o Flamengo estava precisando de goleiro. O Rossi é um baita de um goleiro, mas é na base do Flamengo. Sempre revelou também grandes goleiros. No caso, o Hugo, que a gente estava comentando. Eu não sei se precisaria... O Matheus Cunha saiu, né? Então, mas... na verdade, a cartada do Flamengo era no Brasão, né? Que não deu certo. Aí seria uma contratação violenta. E aí, aliás, contra o Guarani foi o destaque total do Santos. Não só. O ano passado, né? Se não fosse o Brasão, o Santos tinha caído. E pra ser goleiro do Santos, o cara tem que ser um fenômeno mesmo. Porque vai o time pra ir bola no gol, hein? Mas imagina o Brasão indo pro Flamengo tendo... um Rossi lá como titular. Então, imagina se ele ia ficar no banco ou não. A briga que seria, de repente, interna ali. Mas tem muito campeonato esse ano, Edu. Tem muita coisa. Mas goleiro não gosta de ficar mas o goleiro pode se machucar a qualquer momento. O futebol, ele apronta bastante. De repente, se você pede o Rossi, você tem que ter plena confiança que o Andrew vai entrar e vai ser um goleiro do mesmo nível. O Flamengo
tem que saber o que está fazendo. Agora, o Flamengo é lanterna por conta de jogar com o time sub-20, nem o Felipe Luiz vem comandando os jogos, as partidas, e na sequência, clássico com o Vasco, clássico com o Fluminense e depois o Sampaio Correia do Dracena. O planejamento do Flamengo era esse, Renata. É claro que não esperava passar por essa dificuldade, principalmente jogando o Campeonato Carioca com um time de juniores, jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade da equipe principal. Agora, tem esses 3 jogos, são jogos importantes, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, né, é um campeonato diferente daqui do Campeonato Paulista, mas voltando o time titular, voltando com esses jogadores... Mas você jogaria então com os titulares ou pelo menos uma mescla a partir do jogo contra o Vasco? Eu mesclaria, até porque tá para dar ritmo também um pouco. Só que eles ganharam bastante tempo, né, Renata? Eu acho que já treinaram 2 semanas. Então, para alguns jogadores, de repente, já tá num nível bom para jogar e até mesmo para ganhar ritmo. Agora, outros jogadores precisam mais de tempo. Então, eu mesclaria assim, principalmente no momento difícil que o Flamengo está passando no Campeonato Carioca. E Cicinho, se por um acaso ficar disputando para não cair, vai ter um quadrangular, tem mais jogos ainda no calendário, não seria uma boa opção para o Flamengo. É melhor resolver agora, enquanto é tempo. Mescla, manda uns jogadores mais experientes e tenta fazer os pontos necessários no Cariocão. Talvez o único planejamento que não deu certo do Flamengo foi essa questão de colocar esses meninos para jogar e analisar esses jogadores e falar, ó, esse tem condições de estar no elenco principal, assim, assado. Porque esse era o planejamento e talvez isso tenha ido por água abaixo. Por quê? O futebol apresentado pelos jogadores do Flamengo, assim, não teve nenhum que chamou muita atenção. Então isso é algo que o Flamengo provavelmente falou, olha, nós vamos ter que contratar além daquilo que esperávamos. Talvez essa tenha sido o resumo da história. Mas o Flamengo, acredito que já tem que ir com o time principal. Não dá para ficar flertando não, porque pode enfrentar dificuldade. Aquele dia que a bola não entra de jeito nenhum, e aí as coisas tendem a piorar. Mas se coloca o time titular... já para essa sofrência mas e também já não bola tem garantia que vai ganhar também não, né, Cicinho? Não tem garantia, mas a probabilidade é muito maior. Sim, mas só que ali é clássico, ali pode tudo acontecer. Por isso que não dá pra você ficar flertando, porque o rendimento dos jogadores que jogaram esses jogos foi bem abaixo daquilo que provavelmente o Felipe Luiz esperava. E no dia 17 de dezembro estava o Flamengo no outro lado do mundo, disputando, não é? O Intercontinental diante do PSG, indo para os pênaltis, e agora já está nessa loucura, a torcida pressionando para ter um clássico mais completo, um time mais forte. Quem também falou aí a respeito do Flamengo foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí que ele trouxe bastante novidade aí a respeito do Mengão. Como são também as questões do Flamengo no Campeonato Carioca, a gente falava dos jovens do Flamengo que já disputaram, não é, Pedro? Essas partidas iniciais entre o elenco profissional, Pedro. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Bom dia, um abraço pra você, beijo, Mari, enfim, todos ligados na gente no Sport Center. Hoje, feriadão aqui no Rio de Janeiro, enfim, Padroeiro, São Sebastião. Então a gente tá aqui na batalha, por isso a Gávea tá um pouco mais tranquila nesse sentido, tá chovendo bastante, mas o Flamengo passa por momento de definição. Já definição nesse início de temporada? Pois é, o início nada bom ou o início ruim dos jogadores da equipe sub-20, do time sub-20 comandado pelo Bruno Pivetti no Campeonato Carioca, compromete um pouco a ideia do planejamento que era seguir mais tempo com essa equipe sub-20 no Campeonato Estadual, inclusive no Clássico de amanhã contra o Vasco. Então o que vai acontecer diante de 1 ponto em 9 possíveis? Agora à tarde, logo depois do almoço, vai ter uma reunião entre as partes ali dentro do Flamengo para decidir se vão ter reforços do elenco profissional, do elenco principal para essa equipe sub-20 disputar esse clássico de amanhã contra o Vasco. Se quem vai comandar na beira do gramado é Felipe Luiz ou Bruno Pivetti, e aí o Flamengo passa por esse momento de indefinição. A depender exclusivamente de Felipe Luiz e comissão técnica, seguiria o planejamento e o sub-20 não teria reforços para essa sequência de campeonato carioca. Trabalharia, como tem sido todo dia no Ninho do Urubu, manhã e tarde, intensivo, integral para essa pré-temporada, de olho já no jogo contra o São Paulo na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro. Estreia na competição, o Flamengo defende o título. Então vai ter essa reunião, mas a decisão não é
não cabe exclusivamente, nesse caso, ao Felipe Luiz. Ele pode dar, óbvio, ele é o treinador da equipe principal, pode dar o seu ponto de vista, mas é uma decisão que já parte da questão institucional, a imagem do Flamengo, de disputar um quadrangular de campeonato carioca contra a Degola, se ficasse ali entre os dois últimos do seu grupo, também um aumento de disputa de jogos, seriam 6 jogos nesse quadrangular, então comprometeria, concomitantemente disputando o Campeonato Brasileiro, enfim, tem a Supercopa pelo caminho, tudo isso vai ser resolvido mais daqui a pouco no Ninho do Urubu, e aí vai bater o martelo se alguns reforços vão pintar amanhã nesse clássico dos milhões 21h30 no Maracanã, Bruno. Obrigado, viu, Pedro? Então é isso, clássico pela frente, como o Pedro lembrou bem, já vem Campeonato Brasileiro e tem também os troféus que o Flamengo disputa nesse início de temporada, não é, Mário? Vamos lá, né? Porque estavam perguntando primeiro do Michael aqui. Tá. É que eu perdi quem perguntou aqui, mas vamos lá. O Michael é no Corinthians? Não, o Michel é no Santos. Ah, no Santos. Vou explicar essa situação. Até estava conversando. Eu e a Natália Ferrão estamos apurando essa história toda, porque assim, o Santos tem um acordo com o Michael do Flamengo. É um acordo definitivo, um acordo salarial. O Michael irá reduzir seus vencimentos, seu salário para jogar no Santos, porque era inviável para o Peixe pagar o que ele recebia no Flamengo. Ele chegaria no clube tendo os maiores salários do elenco. Então, se o Santos falou assim, se você quiser jogar aqui, tem que reduzir um pouco seus vencimentos. E ele topou. Tem um acordo com o Michael. A questão é com o Flamengo, porque aí eu e a Natália Ferrão apuramos que existem alguns valores em aberto do Flamengo com o Michael, que o Flamengo ele quer que o Michael libere, tipo, pô, você quer jogar no Santos? Então, deixa ele abra mão disso. Abra mão disso e vai jogar no Santos. E aí, esse ainda é um pouco do impasse, assim. Podemos dizer que já tem um acerto Michael e Santos, mas ainda tem um impasse com o Flamengo. A ida do Michael seria em definitivo para o Peixe, que pagaria um valor para o Flamengo e seria um contrato de 3 a 4 temporadas. Mas resta que o Michael solucione essa questão com o Flamengo. Então a negociação tem um acerto entre jogador e clube, Peixe, mas ainda tem a pendência com o Flamengo. E no Flamengo, será que ele... Bom, é mais essa ele questão tá fora financeira, dos planos. Tá fora dos planos, né? O Flamengo não vai fazer força, então, para ele ficar. É um jogador que nesse momento espaço, não, abre espaço. Perdeu, o Cebolinha cresceu muito na reta final da temporada passada. Exato. E o Bruno Andrade já alertou aqui no Fala Fonte. O Felipe Luiz já comunicou que o Michael tá fora dos planos do Flamengo para essa temporada. Então é mais um, né? O Alan também, tem o Vinha que já foi negociado. Então, alguns jogadores estão de saída do Flamengo. O Juninho... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês venderiam o Michael? Deixariam o Michael sair, conquistar novos ares? Ou tentaria segurar o Michael? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Já foi negociado também. Já foi também. Então a gente fez tá gol falando, a gente tá falando de pelo menos 4 jogadores aí, então. Porque o Vinha e o Juninho já foram. Agora tem a questão do Alan e do Michael. Sim, pelo menos esses 4. E aí o Michael tem essa pendência, mas o Santos tá otimista no negócio que vai conseguir que o Michael vai conseguir essa liberação com o Flamengo. Porque o Santos estava tentando o Rony. Sim, e não chegou a um acordo. Então, Não chegou a um acordo porque o Sampaoli quis a permanência do Rony e também o Santos não chegou a um acordo financeiro com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pediu garantias bancárias para que o Santos contratasse o Rony. Porque, só lembrando, o Gabriel Menino foi emprestado pelo Atlético Mineiro ao Santos. O Rony seria vendido pelo Atlético Mineiro ao Santos. Perguntaram aqui, o Flamengo tá devendo salário? Não é que tá devendo salário, é que tem não. algumas questões que normalmente os clubes pagam ou acertam com os jogadores em parcelar. Então é isso, abre mão desse restante, e a gente facilita, não é dívida. Não chega a ser dívida. Alguns valores em aberto que aí é entre atleta e clube. Não... Normal, não é assim, venceu que tinha que pagar e não pagou. Não é isso. O Flamengo não tem dívidas assim. E aí, sobre o Flamengo também, muitos tá vendo a situação do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Porque em 3 jogos, com o time sub-20, o Flamengo somou apenas 1 ponto. E tem a questão do risco do rebaixamento, né? E aí o planejamento pode mudar, a gente tá com uma apuração, eu, o Bruno Andrade, sobre isso, e o pessoal da ESPN, que hoje vai ser definido se o Flamengo vai com o time titular, com todos os titulares amanhã, pro jogo contra o Vasco. Tem jogo contra o Vasco e o Fluminense, depois tem a Supercopa contra o Corinthians. E aí a gente apurou que deve ir sim titulares. Não vai estipular nome e tudo mais, sim Arrascaeta, Rossi, etc.
Mas porque tem até no regulamento do Carioca que a partir da 4ª rodada os jogadores do elenco principal eles já têm que jogar. Sim, o elenco, né? Mas aí a questão é o que você falou, né? Se já são os titulares, se já é o Arrascaeta, se já é, sei lá, o Carrascal. Trabalhar com o nome é complicado, mas Sim. Irão alguns titulares para o jogo contra o Vasco amanhã, 9h30. Que a decisão é dos nomes, exatamente isso. Isso, exato. Então, até o Felipe Luiz também tem essa questão. Se continua, Bruno, eu não esqueci o nome dele, do auxiliar dele lá, Bruno Pivetti, ou o Felipe Luiz já estará na beirada do campo amanhã, mas irão alguns titulares para a partida. Em relação ao Paquetá, teve alguma atualização, Bruno Andrade? Já que você vem atualizando aí pra gente todos os dias, já desde a semana passada, não é? Ele tá todo dia com informação. E aí, Bruno? Aliás, ontem trouxemos a informação, depois que repercutiu bastante, dos 45 milhões de euros, que é o novo preço que o West Ham definiu na última reunião dos acionistas na Inglaterra, ou seja, desceu de 57 para 45. Por enquanto, não tenho nenhuma resposta nova do lado do Flamengo. O que eu recebi agora, enquanto a gente falava aí sobre outros assuntos, de uma pessoa do lado do Paquetá, é que a expectativa é que ele volte a treinar hoje, se já não está treinando, mas isso não significa, e essa pessoa foi muito enfática quanto a isso, não significa que ele vá a campo no fim de semana sábado contra o Sunderland. O Paquetá ficou fora do fim de semana do jogo contra o Tottenham, vitória fora de casa do West Ham por 2-1. Claro que o Paquetá tem o desejo de voltar ao Brasil, o acordo verbal com o Flamengo, mas ele não vai forçar a saída. Ele evidentemente não quer voltar a jogar porque tem ali essa negociação em andamento com o Flamengo, mas a decisão final é do Nuno Espírito Santo e da diretoria. Só que os dois lados, diretoria e Nuno Espírito Santo, também entendem o lado do jogador. Então é expectável que volte a treinar hoje, mas não significa que vá a campo no fim de semana. Aliás, é pouco provável que vá a campo no fim de semana sábado contra o Sunderland. O Flamengo continua sonhando, falta agora oficializar a oferta que nós falamos lá dos 35 mais 5, depois a diferença para os 45 que o West Ham pede. É tomar muito cuidado, é tentar apurar dia após dia avanços ou pelo menos novidades sobre essa negociação. A gente sabe o valor que o West Ham quer, sabemos o valor que o Flamengo vai entregar, mas não colocou no papel ainda, mas vai entregar, e a gente vai acompanhando também o dia a dia do jogador. Então não há nada hoje muito significativo em relação ao Paquetá, só esses pequenos pormenores que a gente vai juntando para construir uma nova história. Isso, a gente vai atualizando o que tem. É o que vocês falaram, né? O pessoal fica ansioso, quer que a gente já crave aqui fechou, acertou. Mas se não aconteceu, o que a gente tem que dar a informação do que tá rolando no momento, não é? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? As informações do Flamengo que tem no momento é essa. O Flamengo vai sim se planejar para antecipar aí a volta dos titulares, né? Já que o Campeonato Carioca não está tão bem com a garotada, né? Tem dois clássicos agora seguidos, contra o Vasco e contra o Fluminense. O Flamengo também tá tentando a venda do Michael aí pro Santos. Na sua opinião, vocês acham que o Flamengo tá fazendo certo em deixar o Michael sair? Né? Tem também aí esse imbróglio do Paquetá, que não foi relacionado para o último jogo, andou não treinando, agora volta a treinar, ninguém sabe como é que vai ficar essa situação. E segundo as informações, o West Ham já colocou um teto ali para negociar o jogador, que seria de 45 milhões de euros. Então, o Flamengo, segundo as informações que tinha saído, estava interessado em pagar 35 milhões, aumenta 10 milhões de euros. A gente sabe que também é uma bagatela muito boa. Mas, e aí? Fariam esse esforço para trazer o Paquetá? Deixariam o Michael embora, né? Já trariam os titulares para voltar agora, se não voltar contra o Vasco, já voltar contra o time do Fluminense. Qual a sua opinião? O que é que vocês acham aí? Né? Eu acho também bastante interessante porque o pessoal está desdenhando demais da garotada e imagina agora a garotada entrar, voltar a campo novamente e vencer o time do Vasco. Então, seria algo muito bom para o Flamengo e seria uma piada para o seu rival, né? Mas e aí? O que é que vocês acham? Vai com a garotada? Vai com o time misto? Qual a sua opinião? O que é que vocês pensam? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!